Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que escutam aqui o alerta de resenha. Isso aqui tá durando mais do que eu imaginei, viu, Ascana, eu preciso dizer. Já E é o aí, meu quinto, né? querido? É o É o quinto. quinto, é o quinto barra seis, né? Porque É um verdade, é foi, verdade. mas e provavelmente vai ter alguns que não vão também, em algum momento. Mas Sim, sim. já é o quinto, depois de você ter me abandonado, Cara, de ter feito 25 minutos de um vídeo. a vida do CLT ela É, bate mano, às vezes, tá ligado? eu tô Nossa, ligado. eu cê é louco. Eu acho que esse é um gancho para um dos temas que a gente vai conversar hoje, tá? Então, vamos lá, vamos começar então mais um alerta de resenha da semana? Bora. Acho que a gente, dando o gancho inicial, muitas coisas aconteceram essa semana no nosso Brasilzão de meu Deus, né? Mas eu acho que Cara, eu acho que rolaram três coisas que são. Eu acho que relativamente importantes entre si, assim, talvez uma um pouquinho mais importante que a outra, mas no sentido do noticiário, né? As três coisas rolaram, então hoje um dos temas que a gente vai conversar hoje vai ser a questão do fim da escala 6 por um, o mais desdobramentos do caso Master e o nosso Flavinho Bolsonaro, e justamente a consideração dos Estados Unidos. é, Eles vão considerar agora o CV, o Comando Vermelho e o PCC, e é importante a gente tomar muito cuidado que a gente vai falar sobre esse assunto, Ascânio. Então, esses são alguns temas que a gente vai falar. Eu acho que esses são três temas. Desculpa, eu não terminei, né? O Comandante Vermelho e o PCC vão ser considerados organizações terroristas pelos Estados Unidos, né? E isso, uma coisa leva a outra, né? Qual. Eu queria começar falando como a gente deu o gancho na entrada inicial sobre a vida do proletário, do trabalhador brasileiro. Qual o seu destaque? Fim da escala 6 por um, cara. Que doideira que foi isso, né? Finalmente, né, irmão? Assim, fim da escala 6 por um. A gente tem que também, novamente, tomar e ir um pouco além, porque não acabou. Não acabou. A gente Vai ser conseguiu aprovar parcelado ainda, né? dois turnos na Câmara dos Deputados, depois agora vai para dois turnos no Senado Federal. Lembrando que é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, então ela não passa pelo crivo do presidente da República. Então, não, o Lula não vai em nenhum momento chegar lá e vai vetar ou sancionar. Quem sanciona é Aham. o Congresso, por ser uma PEC. O presidente é PE, é projeto de lei, sabe? Uhum. São emendas e tal, mas a PEC não vai passar pelo Lula, ela vai ter que ser aprovada em dois turnos no Senado Federal. Caso não seja aprovado o mesmo texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque ela para ser aprovada uma PEC, as duas casas, nos dois turnos, têm que aprovar o mesmo texto. Se o Senado Federal não aprova o texto do relator, que foi o que foi aprovado nesses últimos dias, este texto retorna à Câmara dos Deputados. Aí vira outra. Aí a Câmara dos Deputados ela vai ou aprovar o texto que o Senado mudou, ou ela vai querer manter aquilo que ela aprovou. Se ela aprovar o texto que o Senado mudou, aí acabou. Mas caso ela não aprove o texto que o Senado alterou, volta para o Senado. E pode essa porra ficar indo e voltando, mano. Boa. Pode ir para lá e para cá, para lá e para cá. E outra, a gente ainda não tem uma data, as discussões vão começar nessa semana que vai entrar agora, mas a gente ainda não tem uma data de quando o Senado vai votar isso. Isso aí Então, tem um é um problema. primeiro passo, é um primeiro passo muito bom, principalmente porque a gente conseguiu, se não me engano, todos têm que ter 3/5 dos parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Mas se não me engano, vou até pegar um número aqui, mano. Eu acho que Foram. mas eu acho que o que rolou essa semana, eu acho que foi uma confusão muito grande, né? Eu acho que principalmente a gente precisa dizer, é uma confusão do que rolou, porque esse assunto, ele já estava em voga, eu acho que ele foi, cara, é preciso dizer assim, o assunto da 6 por um
eu acho que é o assunto mais popular. Eu acho que nem o imposto de renda para mais de R$ 5.000 foi tão popular quanto esse assunto, sabe? O quanto isso, eu não sei, e aí eu acho que você vai ter mais referencial histórico que eu. Eu não sei a última vez que a gente viu um assunto que a esquerda encampou, principalmente, que a esquerda encampou, que conseguiu mobilizar a sociedade, um tecido tão fino da sociedade, tão cruel, né, da sociedade também, né, para pensar. Cara, é aquilo, a própria isenção do imposto de renda, existem algumas pesquisas de que muita gente não sabia da, de que, por exemplo, agora está isento a partir do certo valor. Aí é outra discussão, é como a comunicação do governo federal era feita e tal. E também essa mesma pesquisa mostra que essas pessoas da isenção do imposto de renda dizem que ainda não sentem para valer que estão sendo beneficiados com isso. Por quê? Porque é algo, cara, que É de querendo ou longo não, prazo, né? É de longo prazo, né? exato. E quando você. E a 6 por 1, cara, como você falou exatamente a frase, angariou a esquerda. Por quê? Porque a gente trabalha muito com materialismo, né? Sim, sim. E quando você Somos tem um dois, somos rapaz. ambos materialistas, né? Eu acho que isso é preciso dizer. Aqui é comunistas de plantão. Vamos ter problemas provavelmente, tá? Porque eu e o Ask nós somos bem materialistas em algumas questões. É preciso dizer, a gente é de esquerda, somos apoiamos a revolução, mas se vocês estão vindo aqui, em algum momento talvez vocês não vão concordar com a gente. Pode ter certeza. É, então. E é muito interessante porque é algo que, quando a gente fala também de materialismo, a gente fala de algo que vem da base. O vereador Rick Azevedo, que é o cara que viraliza com um vídeo no TikTok porque ele não Isso é aguentava sensacional. mais. Isso é sensacional. Isso, cara, isso é Ele é, bizarro, se não mano. me engano, ele é balconista de uma farmácia, né? Sim, cara, isso é de uma Você síntese do percebe que é o que. século XXI, tá ligado? Isso é Exato, bizarro. mano. E é o cara da esquerda, que é uma esquerda que ao longo, pelo menos, dos últimos 10 anos, ainda engatinha para entender como funciona as redes sociais, como funciona esse novo sistema de se fazer política. O cara ainda não era político, ele viraliza num vídeo no TikTok, assim, mano, falando que não dá, não tava dando para ele, tava foda. E você percebe que aí as pessoas vendo aquilo, um monte de gente também começou a falar, irmão, tá foda, tá muito complicado. A gente não tem vida, a gente não consegue fazer porra nenhuma. Cara, É burnout atrás de burnout. isso tocou num ponto muito complexo e parecia que as pessoas não estavam vendo, né? Isso é muito Mas, louco. mas é a frase, né, mano? Tipo, muitos diziam que o, o escravizado, ele sabia que ele era um escravo. O trabalhador, ele não sabe que ele é explorado, mano. É, sim. Então, ainda há é aí que a gente entra na falta de consciência de classe e de questões educacionais que fazem com que esse trabalhador ele não entenda a posição dele. E até mesmo a manutenção de uma escala 6 por 1 é justamente para esse trabalhador não entender. Porque se esse trabalhador não tiver um tempo para estudar, é mais fácil ele ser uma massa de manobra. Tem uns discursos no debate que tava na época desses debates internos, né, que a Câmara fez e tal, né, para vários, é, como é que chama? Representantes, né, da sociedade vão nesses lugares, né. E aí uma das pessoas falou exatamente isso, falou, cara, ele falou assim, uma moça, esqueci o nome dela, perdão. Ela falou assim, as pessoas que estão trabalhando no 6 por 1, se você olha em volta de vocês aqui, alguém que trabalhava 6 por 1 tá aqui. As pessoas estão, justamente elas não estão aqui na Câmara dos Deputados para debater sobre esse assunto, porque eles não têm tempo para debater sobre assuntos políticos, entendeu? Então, essa pauta, ela é um nível extremamente revolucionário. Assim, eu vou te dizer, eu acho que assim, desde o Lula 2, eu acho que desde o Lula 2, assim, nos últimos, Lula 2, 2008, eu não vejo uma pauta que vai mudar tanto o nosso extrato social como essa, entendeu?
Eu acho que, sei lá, desde da estruturação do Bolsa Família, desde a estruturação de algumas outras políticas públicas que foram feitas assim, mas, cara, é um nível revolucionário você justamente ter uma massa. E aí eu queria botar uma coisa. Na época dos debates, no começo dos debates da 6x1, existe um argumento, não caio nesse argumento, tá? Muito falho do o pequeno empresário vai falir. E olha Ah, só, mano. eu não vou, e outra coisa assim, eu também não vou aqui ir pro discurso do, se você não consegue ter uma loja que não explore o trabalhador, que fale, tomara que fale, como que eu conjugo esse verbo, gente? Eu esqueci, tomara que sua loja vá à falência. Eu entendi o seu ponto e me permita. Ah, mano, desculpa. Se você não consegue, assim, É. que você vá à falência, por gentileza. Fecha essa Você, merda. você pegou o meu. Mas não, eu vou pegar um Fecha. outro É o argumento. famoso, se não tem Coca Zero, fecha essa merda. Fecha essa birosca, velho. Não, mas eu acho que é um outro argumento que ele é mais simples. É mais simples e diz mais. Cara, esse pequeno empresário, esse pequeno empresário hipotético, ele, ele existe é muito pouco esse pequeno empresário no Brasil. O que eu quero dizer é, existe nos debates falava assim, não, é que uma massa vai ficar desempregada ou algo do tipo, vem para esse lugar assim. Cara, é justamente o extrato de pessoas que trabalham numa escala 6x1, ela trabalha para grandes corporações. A massa que trabalha para a escala 6x1 não é a massa que está nos pequenos empresários. A massa que trabalha em farmácia, ela não existe mais, gente. Assim, vamos lá. Pode existir a farmácia do seu Zé na sua vila. A qual hoje é Mas, muito difícil, né? Porque tem uma rede de farmácia a cada esquina do país. Em São esse é o meu Paulo, ponto. São Paulo tem a cada esquina você tem uma farmácia de grandes redes de farmácia. Você não vê mais aquela farmáciazinha daquele Uhum. tiozinho farmacêutico de 60 e poucos anos de idade. Isso não Não existe mais, mano. existe mais. Ah, Esse cara, esse é meu argumento. Ah, mas vão falir. Meu filho, o extrato da sociedade, das pessoas que trabalham, é 33%, né, da população trabalha 6x1, não é? Eu acho que é isso, eu vi isso. esse dado, é isso, né? Cara, dá pra 70, 80% dessa massa de pessoas, dessa quantidade de pessoas, não trabalha pro seu Zé, entendeu? Essa massa de pessoas trabalha para a grande corporação que está dentro de roda de investidores. Que pena, você não vai mais. Talvez você vai ter que vender o seu iate. Eu estou muito triste com isso. Nossa, eu tô muito triste com isso. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o argumento, esse é o único argumento que eu discordo das pessoas. Você não é para você, e aí eu fazendo aqui, não é para atacar o pequeno empresário do lugar do. Se você não consegue fazer isso, você que vai à falência. Não, não. Você tem que falar. O discurso é o grande empresário, o cara grande, o estrado da sociedade. Isso eu acho que só faltou. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que faltou esse argumento. Só faltou consolidar esse argumento, entendeu? As pessoas saberem, entenderem que quem trabalha 6x1 não é o cara. É o cara também do pequeno empresário, ele tem o 6x1, ele se beneficia do 6x1, sim. Mas cada vez menos essa pessoa tá. Cada vez menos essa pessoa tá dentro desses lugares, entendeu? Eu acho que faltou esse argumento, entendeu? Para ter mais apoio popular ainda. Cara, eu concordo contigo, só que eu acho que a gente tem que deixar. Quando a gente fala do pequeno empreendedor no Brasil, a gente sabe que isso é uma certeza, tá? Ele é Uhum. uma classe, um polo que, que há sofrer talvez seja a palavra errada, mas Não, mas ela é uma há uma dificuldade, eu sei que dificuldade existe. dele realmente ter incentivos fiscais para conseguir que esse empreendimento faça algum sucesso. Só que muito desses pequenos empreendedores, muitos, eu acho que aí que a crítica é focada neles. Eles não percebem que eles têm o rei na barriga e acham que estão mais perto de uma burguesia do que da onde eles realmente estão mais perto, que é voltar a ser assalariado, mano. Sim, sim. Essa galera é muito mais perto de voltar a ser CLT do que ser uma burguesia. Só que eles têm o rei na barriga. Então eles acham
que a gente que quando a gente se comunica, quando uma escala 6 por 1 vem, tá falando com ele. Não, não, você não é grande ainda, tá? Então calma, relaxa. Senta lá e se você explora, fecha essa porra. Bom, Cara, sim, eu acho que é uma. Porque e outra, assim, boa parte dos pequenos empresários, existe uma economia familiar também no Brasil. Existe esse fenômeno da empresa familiar, saca? Então você tem essas grandes empresas. Cara, vou te falar assim, não dizendo nomes, mas assim, eu trabalhei há 3 anos, 3 anos atrás, eu trabalhei numa empresa que já era grande no mercado, que já tinha no mercado médico, e tava lá, os irmãos eram diretores, o sobrinho de um dos caras estava trabalhando lá. E assim, é um fenômeno de empresa familiar, tá ligado? É uma empresa familiar. Então, assim, e aí eu acho que essa é a provocação a ser feita para esses pequenos empresários. Você tá aqui cobrando o 6 por 1, cobrando que seu funcionário seja 6 por 1 ou algo do tipo. Mas vem cá, qual é o seu nível de gestão? Existe, esse eu acho que é a provocação. Seu nível de gestão, para você ter que ter seu sobrinho trabalhando para você, seu nível de gestão é zero, basicamente, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu acho que uma cutucada também nessas pessoas que acham que vão ter que refazer as contas, cara. Vão ter que refazer as contas. Vão ter que sentar. Realmente, o pequeno empresário no Brasil, ele tem. Eu acho que no Brasil, a desigualdade no Brasil ela é muito complexa, e por isso que o pequeno empresário sofre tanto nesse sentido. Eu acho que pode falar a palavra sofrer, porque eu sei que não é a mesma coisa, mas ela tá num bolo muito estranho, né? Eu acho que no Brasil, enquanto a gente está dando subsídios, a gente dá subsídios para e perdões bancários para grandes empresas tipo americanas, por exemplo, é, você está num extrato social que você não se vê mais, e isso é muito louco. Eu acho que isso é justamente sobre consciência de classe, mesmo assim, sabe? enquanto a gente não tem uma indústria desenvolvida, justamente porque essa indústria não desenvolvida hoje está totalmente refém do nosso agro, que recebe bilhões e bilhões de plano safra. Porque Sim, aquilo, irmão, hoje não temos desenvolvimento industrial, boa parte do agro. Porque o agro tomou a indústria de refém e vai continuar mantendo a indústria de refém para eles serem o nosso grande polo de importação e exportador. exportação. Exatamente. Acabou. Por A isso, gente vai. enquanto a porra do agro continuar sendo pop, ele vai Sim, continuar fudido em termos de indústria. sim. Mas, cara, Eu acho. só. Ah, pode Não, falar. pode mandar, pode mandar. Não, só para terminar a minha parte, assim. Eu acho que a gente tem que esperar os próximos capítulos sobre esse assunto. Como eu disse, eu acho que nos últimos 2008 é 20 anos já, quase, né? Mas assim, nos últimos 20 anos, no Brasil, a fim da escala 6 por 1 vai ser algo revolucionário para o Brasil, assim. Eu acho que ela vai, se isso for feito da forma correta e tiver os incentivos corretos por meio do governo, e se o Lula ganhar também a eleição esse ano, que é uma outra história, a gente vai chegar lá, mas eu acho que isso vai ser feito uma transição correta. Isso vai ser revolucionário, cara. A gente vai finalmente, a gente vai dar um passo civilizatório que deixava todos nós completamente agoniados, assim, sabe? O Brasil vai dar um passo civilizatório, sabe? Cara, eu concordo em número e grau contigo. Sim, não faça as suas as minhas palavras, tá? Uhum. Só continuando, detalhes mais técnicos. Para quem não sabe, ao fim da escala 6 por 1, o trabalhador teria 2 folgas na semana, provavelmente a segunda folga tende-se a ser nos domingos, as 2 folgas serão remuneradas, tá? Se o Senado manter o texto que foi aprovado na Câmara, as 2 folgas serão remuneradas. Há uma transição aí quase que imediata de 44 para 42 horas, e após 12 meses de 44 para 40 horas. E
Só que eu queria comentar, Manda bala. foram 472 deputados que votaram a favor e 22 deputados que votaram contra no primeiro turno. Vamos focar nesse do primeiro turno, tá? Porque no segundo turno foram 19 contra. Mas vamos focar nesses 22 aí do primeiro turno. Você que é trabalhador, não importa se é CLT, PJ, fila, puta que pariu. Olha esses 22 filhos da puta que votaram contra. A Cara, grande sim. maioria desses caras não pode estar lá mais, mano. Esses caras têm que sair urgentemente. Urgentemente. Eles querem que você literalmente se foda, tá? Cara, É isso é um só. fator, isso é um fator muito interessante, que essa escala, vocês por um, ela revelou, eu acho que para o Brasil, os interesses, né? Como é diferente os interesses da sociedade, né? Eu acho isso muito louco. É... E aí, eu acho que isso deu uma janela de oportunidade que a esquerda não estava esperando sobre o Senado e a Câmara, né? Eu acho que isso deu uma janela de oportunidade muito interessante para a gente conseguir renovar alguns quadros e tirar alguns quadros ali de dentro, entendeu? Mas eu também não tento não ser muito otimista com relação a isso, porque e assim, cara, eu acho que o Lula, as concessões que o Lula teve que fazer para conseguir passar esse nível de e outra também, eu acho que de análise política dos próprios caras, como o Valdemar, do PL, o PL falou, cara, se a gente não votar para esse classe P1, o Lula ganha a eleição. Tipo, tem umas. Ah, claro que sim. Irmão, suicídio político essa porra. Sim, 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 sim. Teve um ou Então, outro lá, teve Kataguiri, Zanata, literalmente, que dá pra dizer que tiveram uma certa coragem, né? Eles foram. sim, Não dá pra dizer que houve um estelionato por parte deles ali, sabe? Eles sim, bancaram o bagulho e bancaram o bagulho. sim. Só que são. Ah, eu queria dizer algumas coisas. Mas assim, deixa pro off, deixa pro privado. Então, assim, cara, eu acho que a gente Só tem uma uma. última coisa, tá? Ah, Rapidão. pode falar, pode falar. Só para terminar essa parte mais técnica, né, da parada. Ao todo são 60 dias. No momento que o Congresso promulgar a PEC, ela entra em vigor após 60 dias. Só uma coisa: existem certos setores de trabalhadores brasileiros que eles são submetidos a certas regras, tá? Que eles têm regimes diferentes. Por exemplo, um policial, um bombeiro, portos brasileiros, sistema de aviação, piloto de avião e tal, torres de controle. Agora, até mesmo você pode dizer melhor, porque sua namorada trabalha nisso, né? Uhum. Sim, sim, O sim. seu sistema público de saúde, ou até mesmo o sistema privado de saúde, os profissionais de saúde, eles têm um sistema próprio, né? Sim, sim. Se não me engano, o que é? 12%, 12,36. O 36, conceito né? de horista também, tem a questão das horas, já é negociação por hora também, de Esses você fazer. trabalhadores, eles podem acabar sendo sujeitos também ao fim da 6 por 1, mas como são regras muito específicas, são outras discussões, tá? Então, regras específicas, discussões específicas, tá? Só para Boa. terminar com isso, para não deixar uma dúvida no ar. Ah, quem vai? É todo mundo? Não, calma, calma. Se você, no caso da namorada do Gabi, é enfermeira, né? É isso. Ela trabalha Exato. por É hora, ela é outro rolê, né? horista. É outro rolê, ela é horista, que ela cobre folga. Então, são outras questões, assim. São outras questões. Mas eu acho que vai mudar. Eu acho que tem muitas coisas que vão mudar. Não digo pra Letícia um beijo, meu amor. Mas. Mas vão ter questões que vão ter que ser discutidas de forma. Mas eu acho que, cara, eu acho que o fenômeno que vai acontecer é justamente as pessoas terem um tempo para cuidar da sua saúde. E é isso que as pessoas. Eu acho que esse é o cálculo que as pessoas não fizeram. Que é justamente quando a gente tem mais um dia de pessoas podendo descansar, podendo resolver a vida, podendo sair de casa, a economia vai girar ainda mais, então o ganho vai ser ainda maior de outras empresas. Então uma coisa cobre a outra, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que a conta ela vai bater, sabe? A conta ela bate também nesse sentido.
Bom, obrigado pelas questões técnicas, Ask. Hoje o Ask está mais afiado do que eu, rapaziada. Então eu tô aqui mais para as opiniões, para as minhas opiniões. E depois de muito vinho e de ver o Arsenal perder a Champions League. Cara, ele tá muito triste, rapaziada. Ele tá muito triste. Eu fiquei chateado também, eu te falei, né? Não, eu não tô tão triste que parece que eu sou. Não, rapaz, calma, Eu sou pessoal, calma. palmeirense, caralho. Porra. Calma que o nosso final de semana não acabou ainda, viu? Ainda tem amanhã. Amanhã vai ser o bicho vai pegar, velho. Enfim, vamos lá, Aski. Acho que o próximo assunto, então, que uma coisa liga na outra, eu acho que a gente pode dizer. Flavinho Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, né? Depois das questões do caso Master, né? Dele estar envolvido justamente com o Vorkari, tá envolvido em várias questões, justamente com o Vorkari, ele basicamente ele tá decidido a destruir a campanha dele e de todas as formas, porque o que ele fez agora foi assim, um tiro no pé e ainda ferrou o Brasil, né? E é preciso dizer. Que é basicamente ele foi para os Estados Unidos. Eu vou contar um pouco da história e você me corrige se eu tiver faltar alguma coisa. Ele, depois do que aconteceu no caso Master, né? Dele de ter rolado os áudios dele. Inclusive, tem uma aposta que eu queria fazer com você, Ask, que eu acho que o Intercept ainda tem coisa para postar ainda, ele só tá segurando um pouco mais para ficar mais perto das eleições. Mas ele decidiu ir para os Estados Unidos para uma reunião com o Trump. E eu acho que assim, quando eu ouvi a primeira vez sobre ele se reunir com o Trump, eu não fiquei, de certa forma, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu não fiquei pessimista, porque lembra que a gente já comentou no começo do Alert Resenha que o Trump tinha o dedo de Midas ao contrário, né? Tudo que ele tocava virava bosta. E o Trump, todo lugar que ele se meteu, em eleições diretas, a extrema-direita, mesmo que fosse extrema-direita, a pessoa falava, não, tá tranquilo, não precisa me apoiar, não, tá de boa, sabe? Tipo, a Meloni fez isso, assim, Meloni, né? Meloni na Itália fez isso, por exemplo. Então, existiu esse fenômeno do tipo assim, puta, beleza, ele vai lá, vai tirar uma foto, e aí, o Trump vai batendo no Trump, e aí isso não me deixou nem otimista nem pessimista. Foi tipo um lugar, tipo, bom, imaginei que isso ia acontecer, ou no mínimo ele ia fugir, desistir da eleição dele, sabe? Tipo, poderia acontecer esse cenário também. Mas eu acho que a situação piorou, porque ele se reuniu, ele teve uma reunião de 15 minutos, não sei se essa é a história real, mas é pelo que eu li. Ele teve uma reunião que ele simplesmente foi lá, botou numa pasta pedindo para os Estados Unidos considerarem o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. O Lula foi lá, o Lula já tinha ido esse ano conversar com o Trump para tentar evitar esse tipo de situação. Por quê? Eu acho que eu vou dar, então, a minha. Eu poderia explicar, mas eu quero dar a voz para o Ask, que ele é um cara que é muito. O cara é da geopolítica mais do que eu. Mas me explique por que. Vamos lá, eu penso no recorte, isso ainda não aconteceu. Porque existe uma preocupação. E aí, só para terminar, no começo dessa semana, né? Acho que no meio da semana, acho que foi quarta, os Estados Unidos considerou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. E então, Ask, eu quero te dar o tapete vermelho, explique para você, disserte para as pessoas por que isso é um problema. E aí a gente vai conversando também e por que existia essa preocupação e quais. E aí a gente pode chavar mais sobre essas questões, questão do Pix, questão de tal, mas qual é a consequência que poderia acontecer por mais que tenha outros desdobramentos com relação a isso? Só para falar que no último vídeo que eu gravei sozinho lá, eu apostei no final de que ele ainda não tinha viajado para os Estados Unidos, ainda havia dúvida se ele ia ter um encontro com o Trump, eu apostei que teria e teve, eu tava certo nessa porra. Pra... ele queria falar isso, rapaziada, ele só queria para falar. deixar bem claro. Cara, então, o encontro ele teria ficado 1h40 dentro da Casa Branca, entre uma reunião curta com o Trump e uma reunião mais longa com o Departamento de Estado. Um adendo sobre o Departamento de Estado dentro da Casa Branca é o perfil mais ideológico, é o Departamento de Estado, é o Marco Rubio, que é extremamente anticomunista. Você tem inúmeros perfis ali. Você tem um perfil extremamente religioso e maníaco do Peter Hesed, que é o secretário de guerra, e essa parte ideológica que é o secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Você falou um ponto que eu achei interessante sobre, é algo que a gente comentou até nos vídeos anteriores sobre o Trump não
esse Midas ao contrário, né? Uhum. Na América Latina, não tá bem assim. Tudo que ele tocou na América Latina, ele conseguiu. Tudo. Todos os presidentes que ele apoiou aqui, ele conseguiu, na América Latina e no Caribe. A gente tem uma eleição amanhã na Colômbia para presidente, onde o candidato apoiado por ele, que é o Bukele, basicamente o Bukele colombiano, deve ir para o segundo turno com o candidato apoiado pelo Petro. Lembrando que na Colômbia não tem, o presidente não pode concorrer 2 vezes, tá? É um mandato só. Agora, voltando ao Flávio. Cara, essa questão do CV e do PCC, havia uma expectativa do Itamaraty, do governo brasileiro, de mais ou menos já tem aí uns 5 meses aí que eles estão esperando isso. Só Uhum. que, por mais que eles esperem isso, eles acreditam, também havia a crença de que a reunião do Lula, a qual não se falou muito sobre, tá? Não se falou muito sobre esse assunto. Lógico que ele entrou na pauta, eles conversaram por mais de 3 horas, mas não se foi dito muito esse assunto. Então, quando você tem o Flávio Bolsonaro indo para os Estados Unidos num momento crítico da campanha dele, de que é literalmente um puta, eu preciso de um pedido de socorro. Quem Uhum. que pode me socorrer hoje na extrema direita mundial? Quem é o papai deles? Aquele Trump. laranja. Basicamente. Aí ele foi para lá. Então, esta reunião com o Departamento de Estado que o Flávio teve, não dá para a gente chegar aqui e afirmar, olha, foi por conta desta reunião. Mas esta reunião contribuiu. Tem jeito de pato, anda que nem pato, voa que nem pato, Só é pode um ser pato. pato. Então tem Só que. uma. Manda Não, bala, pode continue, falar. continue. Não, eu acho que também tem um fator que você acho que você ia falar, mas é só pra te complementar. É, eu acho que existe uma. E aí você deu um ponto que eu não tinha me ligado sobre como esse toque de Midas, ao contrário, na América Latina não chega. Mas eu acho que é justamente o Flávio ele foi lá justamente para negociar as bases, ele e o Eduardo, para justamente eles terem algum tipo de apoio midiático, mas um apoio. Eu não sei se é a palavra certa, você me corrige, você deve saber um pouco mais, entender mais disso. Apoio, não debaixo dos panos, nada do tipo, mas assim, existe uma força que a América do Norte consegue fazer aqui com seus candidatos favoritos, né? Então, com seus Claro. think tanks, essas questões, assim, eu acho que existe também essa força. Então, isso foi também discutido pelo lado ideológico junto com o Marco Rubio, né? Cara, é porque existe uma pressão, vai ser feita uma pressão. Por exemplo, o Trump não postou a foto com o Flávio Bolsonaro porque não faria sentido neste momento. O Brasil é um país muito grande. O Brasil, querendo ou não, ele é um país muito forte. Uhum, Podem desacreditar, mas nós ainda somos a maior democracia da América Latina. Ponto final. Se naquele momento o Trump postasse uma foto com um candidato à presidência de um outro país, esse país sendo democrático, ali as coisas poderiam. O alerta resenha pra caralho, mano. uhum, sim. Ali ia pra elevar a 1000 graus. Só que o Trump não posta foto. Quem posta é o próprio Flávio, depois o Eduardo Bolsonaro, e depois fotos com secretários que trabalham no Departamento de Estado. Essa classificação do CV e do PCC é literalmente, irmão, eu chegar. Imagina você sendo o Flávio Bolsonaro agora. Eu chego para você, eu vou chegar para você e Tá falar: ok, tá ok. caralho, me quebrou, foi mal. Eu sabia, eu queria desculpa, eu falei, eu vou quebrar ele no comentário. Você, sou filho do presidente. Sabe aquele vídeo ridículo que ele postou, mano? Aquela coisa Nossa, mano, escrota. nem, É nem, um, nem é um lembra, mano. filho. Alerta de resenha, tá? O editor coloca aí. É mais um filhinho de papai escroto playboy. É esse cara que quer ser o presidente do Brasil, tá? Ele é um playboy que embaladinha, em festinha. E não vou falar mais porque eu não tenho dinheiro pra processos. Enfim, manda bala. Só que, então, mano, se eu chego para você sendo o Flávio Bolsonaro, e eu pergunto: o que a gente ganhou com isso?
Assim, perguntando para ele e perguntando para qualquer um que achou isso interessante. O que a gente ganhou com isso? Que Ah, vantagem como nação, como Brasil, a gente vai tirar desta merda? não, eu Não, acho que pelo lado é que não ideológico, existe. nada. Nem pelo Não, lado não, ideológico você acha alguma coisa. Nem pelo lado não ideológico. ganha ideologicamente, não ganha de maneira factual, se colocar no papel o que a gente sai benéfico com benefícios disso, o que os Estados Unidos vai nos proporcionar de bem, de bom, em relação ao combate às essas duas organizações criminosas. Não existe, mano. Não dá para. Eles não têm um bom argumento. É literalmente uma ideia política de mostrar, olha, somos a favor que as organizações criminosas sejam taxadas como terroristas, enquanto o outro lado não é a favor. Isto quer dizer, então, que o outro lado é a favor das organizações É, criminosas. é uma É estratégia literalmente uma porque estratégia pode. discursiva, né? Uma estratégia discursiva. Eles sempre fizeram isso. É Exato, tipo, eu sou contra temos que matar todos os pedófilos. Aí se você fala, não, peraí, calma, eu odeio pedófilos, mas não precisa matar todo mundo. Aí, tipo, você apoia os pedófilos. Tipo, é exato. basicamente isso assim. É um discurso simples. É um discurso Muito simples com simples. solução, que eles acreditam ter soluções simples. E se em algum momento eu chego para você e falo, tá bom, irmão, elas são organizações narco-terroristas. Eu sou também a favor que elas sejam taxadas como organizações narco-terroristas. Eu sendo de esquerda. Você, na sua posição de extrema-direita, você vai inventar outra porra para me Sim. colocar na situação que eu apoio. Você vai falar, não, então eles são o narcoterrorista magos. Aí eu vou falar, porra, mas Sim. eles não são magos, mano. Desculpa, mas eles não são magos. Ah, mas ele vai falar, olá, caralho, tu apoia, tu É. gosta das organizações criminosas. Porque, mano, é literalmente isso. A gente não ganha nada com isso. O sistema financeiro do Brasil pode ser extremamente afetado com isso. É isso que eu ia falar. Eu ia comentar sobre isso também. Ele também deu um tiro no pé com relação ao apoio à Faria Lima pra ele, entendeu? A Faria Olha, Lima foi não. hoje Ele fudeu a Faria Lima. A Ibovespa já caiu, tá ligado? mano, porque Depois disso. não faz sentido. A gente pode ter inúmeros bloqueios de bancos relacionados ao sistema SWIFT, sei lá, mano, Banco do Brasil, ou a porra do Itaú e o caralho a quatro. Eu vou usar o Banco do Brasil, que é banco nosso, tá? Como É. exemplo. Ele tem uma empresa que está vinculada a ele. Essa empresa, se descobre que essa empresa tem um cara lá que é do PCC ou do CV. Puta, Banco do Brasil, que merda, hein? Essa empresa tá aí. Você não fez nada para impedir ela em Banco do Brasil. Que tal você sair do sistema SWIFT? Olha, Banco do Brasil, que tal te sancionar? Aí você tem também uma região no Brasil. Puta, a menina lá sei lá, na Cidade de Deus. Vou usar a Cidade de Deus de exemplo, Rio de Janeiro. Ela quer ir, juntou uma grana com a família dela, vão para Disney. Ela tem que tirar o visto dela, vai para Disney. Aí os Estados Unidos olha, puta, você mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Comando Vermelho. Não vai, Hum, hein? Não vai poder. Como o próprio Lincoln Gaikia, né? Do promotor de São Paulo, que é um dos jurados de morte pelo PCC, vem falando insistivamente, isso vai atrapalhar até mesmo as investigações. Porque quando nós, hoje, tratando aquilo como organização criminosa, a gente tem um trabalho de cooperação com os Estados Unidos que envolve o FBI e o DEA, né, a DEA, que seria a Organização Antidrogas dos Estados Unidos. Quando se taxa isso para organizações terroristas, esse trabalho ele não é mais vinculado às forças policiais dos Estados Unidos. Deixa o FBI e o DEA de lado e esse trabalho passa-se ao Pentágono, aos militares e à CIA. Não existe trabalho de cooperação com a CIA, mano. Você vai a CIA, na verdade, o trabalho é de espionagem. espionagem. Caraca, a gente falou a mesma coisa. É de espionagem, tá ligado? É Não à basicamente toa, isso. quando os Estados Unidos classificou também os cartéis mexicanos como terroristas, há um tempo atrás descobriu-se a infiltração da CIA lá, porque dois agentes da CIA morreram num acidente de carro.
Aí a presidente Cláudia Sheinbaum, ela questionou e falou, que porra é essa? Não fui avisado que eu ia ter agentes da CIA atuando dentro do meu país. Porque é um claro ferimento de soberania nacional, mano. Se você tem um Sim. trabalho com o FBI, você sabe quem são essas pessoas, você sabe os dados dessas pessoas. O trabalho com o FBI resultou na prisão do número 2 do PCC em Moçambique, há pelo menos uns 5 anos atrás, mano. Só que a Sim. gente não vai ter mais esse trabalho, porque o trabalho agora é com o FBI. O FBI a gente vai trabalhar em cooperação com o FBI, eles não vão passar uma porra pra gente, mano. Aí, fora todo esse trabalho de cooperação que vai deixar de existir, todo esse problema que vai causar no nosso sistema financeiro, todo essa questão de que se os Estados Unidos decidirem que uma região do Brasil ela está totalmente infectada por essas organizações criminosas, aí acabou para as pessoas que moram lá. Aí a gente entra também no que é o grande temor, que é a questão da internacionalização da parada, que é os Estados Unidos agirem militarmente ou não militarmente, de alguma outra forma, dentro do território nacional. Sim, sem pedir Esse, licença. no caso, esse é a última etapa da parada, tá? Essa ainda dá para tentar respirar um pouquinho, só um pouquinho, porque, né? Porque a gente sabe, por exemplo, aí a gente, querendo ou não, tem que usar a Venezuela de exemplo. O Maduro, o primeiro passo foi literalmente colocar o Maduro como líder de uma organização criminosa, de tráfico de drogas, que seria o Loçóis. Loçóis esse que não existe. O Loçóis É. não existe. O Loçóis, ele era um nome que os militares venezuelanos chamavam aqueles outros militares venezuelanos corruptos de Loçóis. Por quê? Porque o símbolo dos militares venezuelanos é um sol. Então era uma alcunha que os próprios militares venezuelanos chamavam outros, aqueles que eram corruptos, que eram bandidos. E que eles tinham um pequeno grupo lá dentro Uhum. dos militares venezuelanos. Esse Loçóis, ele não existe. Esse foi um argumento utilizado pelos Estados Unidos para sequestrar o Maduro é sequestrado, e após o Maduro ser sequestrado, o Loçóis deixa a lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. Porque não fazia mais É. sentido, né? Cara, então, essa é a grande questão. O que eu acho que dá um medo nas pessoas é não entender o fim que isso vai dar. Eu acho que isso é o que Mano, mais dá ansiedade nas pessoas, assim, sabe? imagina se de repente os Estados Unidos fala, olha, o governo federal brasileiro ele está infectado pelo Comando Vermelho, pelo PCC. Olha como o Brasil inteiro, todos os setores da República Brasileira estão infectados. Abre brecha para uma invasão. É aí que Sim. tá o perigo dessa porra. É lógico, novamente, é o perigo final dessa parada, porque, mano, eles não estão preocupados com essa porra. O cara deu perdão, literalmente, pro ex-presidente hondurenho lá, que tinha sido preso há mais de 40 anos, porque chegou a traficar mais de 80 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Ele Não, era um traficante de eles drogas, estão ele foi interessados perdoado. eles estão interessados no quanto geopoliticamente isso é favorável a eles, né? Eles não estão Ele foi interessados a. literalmente perdoado e hoje o candidato apoiado por aquele cara é o presidente de Honduras, mano. Não, eu acho que não tem, não, isso é uma coisa que é muito importante dizer. Eu acho que quem tá ouvindo a gente nem pense isso, mas é preciso deixar claro, assim. Eles não dão zero bola o que acontece, deixa acontecer no Brasil. Eles não ligam pra gente, assim, sabe? Assim, eles ligam pra gente no que é importante pra eles, óbvio, né? Mas assim, está infectado, deixar de infectar. É assim, é um nível de enxugar gelo que eles. E assim, eles não. E aí é um momento, e aí que tá. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai chegar. O quanto isso é um argumento que os Bolsonaro vão querer usar para dizer que existe. Se tiver, sei lá, cara, se tiver. Que isso pode acontecer, isso deve acontecer também, né? Se eu pudesse apostar, eu apostaria, aquele polymarket, eu apostaria que existe algum funcionário público no Brasil que faz parte do PCC. Provavelmente existe um funcionário público que faz parte do PCC, entendeu? Tipo, não é uma. Se eu pudesse apostar no polymarketing, provavelmente eu estaria certo. Então, até que ponto isso vai chegar aqui, né? Eu acho que esse é o medo das pessoas. E aí o quanto esse debate discursivo, assim, eu acho que se o Lula ele conseguir
manejar bem o discurso dele, ele acaba com a eleição do Bolsonaro, assim. Mas esse é um problema que é aquela coisa chata, porque eu acho que também tem um fator que você não falou, Ask, que o que interessa a eles, na verdade, também é a questão do Pix, né, cara? Você acabou Ah, não falando. O o Pix, Pix é mais uma brecha, né, para eles tentarem atentar contra o Pix. sim, sim. Porque Eles já tem vão. mais de um ano relatórios e relatórios aí de principalmente Mastercard e Visa contra o nosso Pix, e agora para eles meterem de que é uma forma das Esse ser organizações lavarem lavadinho. dinheiro. Sim. Então, eu acho que eu acho que é uma grande preocupação pensando no na nossa vida. Não acho que vamos ter bombas na nossa cabeça, mas eu acho que a efeito de médio prazo, a gente pudesse fazer o nosso exercício de futurologia que a gente gosta, a efeito de médio prazo, nosso Pix vai ser atacado sistematicamente, cara. Isso eu acho que realmente vai acontecer. A curto prazo, eu acho que não vai acontecer nada muito, muito grave. A curto prazo, além de ser um discurso barato para as eleições, né? Eu acho que aquela coisa que a gente já falou para outubro, cara, outubro tá aí já, né? Outubro, mês 10, estamos mês 5. Então tá aí já, vai passar a Copa do Mundo e vai ter um alerta de resenha Copa do Mundo agora. A gente vamos pensar, fica aí o debate. Porque eu acho que vão ter muitas questões geopolíticas na Copa do Mundo também, tá? Que a gente vai poder Ah, com discutir em algum certeza. ponto. Com certeza. Porque vai ser nos Estados Unidos, né? Então, é... então eu acho que é isso. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a médio prazo nós vamos ver o nosso Pix ser sistematicamente atacado pelos sistemas bancários internacionais. Isso eu acho que vai ser. Cara, o mais importante agora eu gostei da nota do governo federal. Não achei ruim a nota do governo federal. Eu gostei muito. Todas as questões de soberania. Eu acho que o Lula tira de letra. Tudo que tem a ver com Toda a soberania, o questão, Lula tira de letra. mas eu gostei muito que citaram o Bolsonaro. Só um adendo, que quem quis que o Bolsonaro fosse citado, o clã Bolsonaro fosse citado na nota, foi o próprio Sidônio, porque o Lula estava com o pé atrás de falar, mas, meu, foda-se, assim, desculpa, fala. A gente tem que dar nome aos bois. A gente tem que Sim. apontar quem é filha da puta. Eles são filho da puta. Ponto. Não, eles são Acabou. bem. Não, cara, isso é uma palavra que. Nossa, que bando de cretino, cara. Eles não querem. Eles não querem o bem do Brasil. Não, Essa é a claro grande que não. questão. É isso que mais me dá Nunca quiseram. raiva, assim, Nunca sabe? quiseram. Eles nunca quiseram. E eles. Cara, isso é uma cretinice. É uma cretinice, cara. E eu fico assim, num nível de ódio quando vejo o rosto de qualquer um deles, porque parece. Todos eles se parecem. Um com a cabeça gigante, o outro que tá fugido, o outro que fala que nem o pai. Então, tipo, é uma cretinice dos três, assim, sabe? Ainda tem a Michelle também, claramente quer que um. Não, vou ficar quieto. Respira. Eu ia ser processado. Enfim, continue. Pode falar. Não, é só uma que eu acho que é bom seria interessante. Eu não sei se vai acontecer novamente futurologia, os cacete, mas o governo federal, ele tem, tem formas, tem como de reverter isso para algo bom. Mano. Fazer de tudo para reverter isso para algo bom. Sim, não no sim, por exemplo, eu estava lendo que o governo federal vai tentar buscar canais de diálogo para que os Estados Unidos reverta. Os Estados Unidos não vai reverter. Não reverteu de nenhum país que taxou. Não, enquanto é o Trump, não. Só que há formas de tentar trazer isso para o seu lado. Um Porque ganho o outro lado político. vai tentar mostrar que assim, olha como eles não querem lutar contra o crime organizado. É o governo federal que luta contra o crime organizado, porque não é o senador que empregava os maiores nomes da milícia do Rio de Janeiro em seu gabinete, que deu medalha de honra para miliciano, o cacete a quatro, né? É esse senador, né? Mas tudo bem. Então, mano, tentar realmente trazer isso para o nosso lado. A gente está com a máquina na mão, tem como fazer. Não sei a fórmula, não consigo dar a fórmula, cabe a eles resolverem. Eles ganham muito dinheiro para darem a fórmula, né? Por favor.
por gentileza. Eu não sei exatamente como eu ganho político, além do que a gente já sabe, que é no lugar de soberania. Porque eu acho que se o discurso ser o lugar da soberania, eu acho que o governo brasileiro, o governo do Lula, Ô, tirou de Gabi, letra. Oi. o ganho político, mano, vai ser de que são aqueles caras que têm envolvimento com crime organizado. O teto de vidro Sim. deles, enquanto toda a família Nossa, se eu tiver. fosse, se eu fosse o marqueteiro do Lula, ia ser o áudio do Flávio falando do Vorcaro depois do Jornal Nacional, no meio do Jornal Irmão, Nacional, e não o é só dia isso, inteiro, todo dia. são as casas, Uhum. loja de chocolate, escândalo de rachadinha, envolvimento com milícia. É um teto de vidro fudido de grande, mano. Sim, sim. Não à toa, no pós-master, toda a equipe do Lula, ela porque queria que o Flávio não desistisse. Porque é É, muito mais fácil de dar porrada. total. Total, total. Então, mano, o nosso ganho político ele tá aí. É soberania nacional pra caralho, porque isso angaria as pessoas, tá ligado? Se você realmente é aquilo, é mostrar quem é o cara. Olha, este cara aqui, este maluco aqui, cabeçudo pra cacete, fugitivo do caralho, este maluco, ele enfiou uma taxa fudida no Brasil. Este outro maluco aqui está querendo que o nosso sistema financeiro, está querendo que que as regiões que têm domínio dos crimes, das organizações criminosas, está querendo que o Brasil seja invadido. Você quer isso? Eleitor, você quer isso que você quer? É esse o ganho que você vai ter? É, Ah, mano, desculpa. Assim, tem jogo pra caralho, irmão. tem, tem. Tem muito jogo. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a médio prazo, a gente vai ver um ataque ao nosso Pix. Eu tenho muito medo. Dessa parte eu tenho um pouco mais de medo, assim. Não é medo, né? Mas apreensão do tipo, putz, eles vão começar a querer falar do Pix, vão começar a querer. E aí, putz, a gente fazer um retrocesso no nosso sistema bancário seria bizarro, assim. Eu acho que não vai acontecer, mas estou dando esse exemplo, né? Como outubro, pensando em outubro, né? Outubro sempre chega, né? É o que você falou, eu acho que o ganho político de soberania ele é muito importante. Eu acho que o teto de vidro deles, do Flávio, é baixo, muito, muito bom pro Lula ele ter esse teto de vidro tão forte, porque tem lá, cara, é a voz do cara, entendeu? É a voz do cara. Vai ter doidinho do centro vai falar que é IA, que é não sei o quê, mas né, eu acho que isso é uma preocupação, mas eu acho que o marketing do governo federal melhorou muito nos último ano, melhorou bastante. É, mas, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Ah, Então com a gente certeza. precisa. E não Enquanto dá tem pra bambu, tem subestimar os flecha. caras também, não, né, mano? É. No fim, Eles que, vamos lá, né? Vamos, só para complementar isso que você fala. Eles que engoliram essa primeira onda política na internet, né? Assim, foram esses caras que, mano, derrubaram qualquer estigma, assim. A gente teve pequena, assim, tivemos a jornada de 2013 e ali um pouco da Primavera Árabe, que foi uma coisa muito, foi um pique, como é que fala? Revolução Rosa que fala, né? É isso que fala? Foram revoluções que vieram do jovem, ah, mas tinha um aspecto neoliberal e tal, tinha essa coisa assim, sabe? Então, a gente teve aquela primeira Primavera Árabe, eleições do Obama, mas assim, a extrema-direita tirou de assalto a análise do algoritmo, entendeu? Então a gente tá engatinhando. Eu acho que aí a gente faz um link, olha só, pega a visão. Faz um link com a 6 por 1. O quão forte e revolucionário pode ser uma internet quando a esquerda admite as suas pautas, em vez de ela ficar na defesa, ela ataca. E ela, se ela consegue atacar o algoritmo, ele pode te ajudar também, né? Então, isso, como eu sou especialista também em redes sociais, então eu vejo isso com lugar de fala, né, uma. irmão? Hã? Lugar de fala. Pois é, assim. Você precisa. A esquerda precisa ter entendido mais. Eu acho que assim, essa leva dos comunistas, novos comunistas, essa leva, puta, a Erika Hilton é um fenômeno, assim, sabe? É um fenômeno, um fenômeno, um fenômeno. Então, começou, eu acho que eu dou muito mérito para pessoas como a Samia Bonfim. Dou muito mérito. Eu vi ela
Eu lembro dela, mano, ela jovenzinha, debatendo com um Kim Kataguiri com cabelo deste tamanho, assim, sabe? O Kim Kataguiri não cortava o cabelo, não sei se você lembra, ele tinha um cabeção de capacete, assim. E eu vi que ela foi uma das primeiras pioneiras a debater com esses caras, e então, enfim. Então, eu acho que agora, depois de 10 anos golpe de Dilma, agora os comunistas e a esquerda tá tirando de assalto, até tipo usa a própria. Eu acho que assim, falando questões técnicas, eu acho legal que eles fazem uma coisa assim, cara, eu acho muito inteligente da equipe. Eles pegam, primeiro eles botam, eles já entenderam que assim, então o algoritmo, quando coloca primeiro a Samia falando, ele não impulsiona, mas se colocar o Nicolas falando depois a Samia falando, o algoritmo vai impulsionar. Então eles botam o Nicolas falando primeiro e a Samia falando mal depois. Então esse vídeo ele bomba ainda mais. Então, tipo, são pequenos toquezinhos de formato que parece que a esquerda começou a entender, basicamente, né? Então isso é interessante de ver também. Olha, caralho, que aula, hein? Assim, olhem com atenção, olhem, eu acho que marketing político, olhem com muita atenção sobre isso. O marketing político tem muito a aprender com marketing digital, principalmente. Acho que já aprendeu, inclusive. Cara, foda. Mas eu concordo. Eu acho, né, é interessante, né? Como você explicou como a esquerda tem que lidar com as redes sociais. No último vídeo eu falei que a gente tinha que tomar whey e creatina. Olha aí, A hora, é isso, é não isso. dá, né? Não dá pra ser Aham, Mano, manual do guerrilheiro moderno, velho. Não dá pra ser sim. revolucionário fora de forma, mano. Não, teve uma vez, eu tive que ser muito, fui bem, eu vou falar a palavra, eu fui bem cuzão aqui em casa, assim, que uma vez a minha mãe, ela quis num protesto, assim, tal. Aí eu olhei pra ela assim, olhei e falei, mãe, apoio, manda bala, mas assim, você precisa correr. Se tiver uma bomba de efeito moral lá, você vai, o que vai acontecer? Sabe? Tipo, é preciso, não porque, mas é preciso entender um pouco desse fato. Tem que ter pique mesmo, tá ligado? Tipo, tem que ter nesse lugar e é lógico. E vamos pro protesto, na questão não é essa, mas tomem cuidado, galera. Vão de tênis para protesto, vão de isso. Tomem whey creatina, façam um Por esporte. favor, por favor. Fortaleçam o core, saiam um pouco. Eu acho que é importante. É só isso. É muito importante. Pois é, pois é, pois é. Irmão, quer encerrar Ah, falando do Bunkmaster? manda bala, manda bala. O que você tiver, fala primeiro, que eu não tô um pouco por fora do que dessa o que você vai falar, e aí eu Cara, sei o que tá acontecendo, mas me manda do assunto que eu complemento. é curioso. A Polícia Federal fez mais uma busca e apreensão numa das casas do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um governador E caçado do tem Rio de saído, Janeiro. tem saído bastante foto das festas do Vorcaro agora, né? Um É, eu vi negócio. uma, hein? Eu vi uma que tinha o Rogério Marinho, o Ciro Nogueira. Ah, meu Eu vi Deus do uma. céu! Eu, Só gente infelizmente. boa! Só gente É, boa, mano. só gente boa, só gente boa. Ciro Nogueira é esse que a gente não falou ainda, mas deixa. A galera já sabe. Cara, muito curioso, porque a delação premiada do Vorcaro estava até a última semana totalmente. A Polícia Federal tinha desistido. A PGR ainda tentava negociar, mas a Polícia Federal tinha desistido, porque o Vorcaro estava extremamente seletivo naquilo que ele falava. Falava só de quem ele quisia, de quem ele queria, perdão. As próprias relações com Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira e Cláudio Castro, ele omitiu de todos os depoimentos. E a Polícia Federal estava falando, mano, você tem 8 celulares. Literalmente, a sua delação premiada está nos seus 8. Premiada em termos, tá? Só delação, porque premiada preta tem porra nenhuma. Quem não Sim, porque fala? eles. É só discutir, é só ver as coisas e Exato. ver Então, os tudo seus estava no celulares. celular. Tudo está no celular desses caras. Então, novamente, houve mais uma busca e apreensão na casa do. Perdão. Do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por conta das relações dele com o Daniel Vorcaro e descobriu algumas questões muito interessantes de que aconteceram algumas viagens que o Daniel Vorcaro bancou do Cláudio Castro aos Estados Unidos. Primeiro acontece uma primeira viagem, eu vou colar aqui a data, tá? Uhum. Ela foi em maio de 23 a Nova York. Essa viagem o Vorcaro teria pago $13.000 naquela, olha, aquela merda daquele restaurante, Nursfet. Meu irmão, é o restaurante do Salt Bay, sabe? Do Salzinho. Aham. Ah, é esse, caraca. É, aquela porra brega pra caralho. Sim. Mano,
muito brega, breguíssimo. Ele gastou $13 mil com o Cláudio Castro lá, a ponto de o Cláudio Castro ter mandado uma mensagem lá depois falando que foi uma experiência incrível e o caralho é 4. Depois, em maio de 24, ao que todo mundo vem comentando, né, que o Vorcaro teria levado o Cláudio Castro para uma degustação de uísque. Em Nova York também. Ai, minha. Eu Ai, não me lembro meu. qual era o bar, tá? Eu não me lembro Como é qual que era o bar. chama aquele negócio de empresa que fala que você não pode receber. Ai, como é que chama? Tem um negócio de empresa que fala, ó, cuidado pra você não receber propina, algo do tipo. Tem um termo pra isso. Ah, é, nesse pique. Como é que chama? Ah, esqueci o nome. Tem o termo pra isso. Compliance. Ai, meu compliance. Não pode receber presentes com mais de R$ 100. Tá ligado? Tipo, E ai, meu compliance. eles teriam degustado um uísque de $1 milhão. Aí que tá. O uísque teria custado um fucking $1 milhão. A porra do uísque, tá? Uhum. Aí ele me leva o governador para lá e no dia seguinte a um não é bem um aporte, né? Como é que é o nome que se fala? É um aporte, na realidade, de R$ 80 milhões do Rio Previdência ao Banco Master. Nossa. Aí você vai. Para quem não sabe, o aporte é um investimento que você faz no local. O Ai, Rio meu Previdência, Deus. que você é o desconhecedor das coisas, o Rio Previdência é dinheiro público, minha gente. Por quê? Porque é o dinheiro dos servidores. É o dinheiro que vai ser utilizado para pagar a pensão e aposentadoria dos servidores públicos. Então, para você que bate no peito, para o senador que bate no peito e fala que a grana do Master é privada, olha, mais um motivo, mais uma coisa. A grana do Master é pública, é dinheiro público. E vamos lá, a Polícia Federal trabalha com o Rio Previdência, tendo feito aportes de que chegam até R$ 3 bilhões Meu no Banco Deus. Master, tá? Meu Deus. Meu Não é Deus. Meu só, Deus. não foram só os 80 milhões foram feitos no dia seguinte ao Daniel Vorcaro ter feito o seu Cláudio Castro degustar um whisky de $1 milhão. Só que esses aportes foram ao todo 970 milhões em letras financeiras, que é aquilo que o Banco Master mais trabalhava, e ao todo 2,1 bilhões em outros fundos ligados ao Daniel Vorcaro. Ao todo, irmão, 3 bilha de dinheiro público no Master. 3 Meu bilha. Deus. Um esquema de pirâmide, meu Deus do céu. Aí a gente chega no seguinte: Cláudio Castro, de que partido, Gabi? Do PL. PL. A gente Do chega no Cláudio Castro PL. Os, do os, os, os bad PL. boys do Valdemar. Porque o Pix é do Bolsonaro, o Master é do PT, né? Aham. Do Os PL. nossos, os bad boys do Valdemar. Puta que pariu, cara. Que Então a gente antro, tem né? mais uma busca e apreensão para, né? E novamente, o Vorcaro não falou em nenhum depoimento sobre a relação dele com o Cláudio Caraca, Castro. ele tá disposto a morrer sozinho mesmo. A cair Cara, atirando mesmo. eu não sei, mano, eu não sei. Porque aquilo, delação premiada é feito só com líder com quem não é líder de quadrilha. Porque o cara que é Uhum. líder de quadrilha, ele não tem ninguém para falar, porque quem é acima dele? Sim. Então, eu não sei qual é a relação do Vorcaro com essa gente. Ou a relação é de medo, é uma relação tipo, Talvez. não quero falar, Talvez. melhor não falar. Ou, cara, mas é aquilo, é muito interessante essa porra, meu irmão. Por exemplo, o Vorcaro trocou de advogado. Após essa troca de advogado, todas as negociações por uma delação premiada elas se reiniciam. Então agora a PF está novamente disposta a uma delação premiada. Na primeira vez, o Vorcaro tinha oferecido 40 bilhões de devolução aos cofres públicos. A PF não aceitou.
Na segunda vez, ele ofereceu 60 bilhões. Você tem noção de que se a PF tivesse Caralho, aceitado a são primeira. 60, são 60 bilhões, Não, velho. Que não, mas isso? presta atenção. Imagina que ele só tem 60 bilhões. Se a PF tivesse aceitado a primeira vez, ele devolvendo os 40, ele ia sair de lá com 20 bi na conta, irmão. Caraca, velho. Aí ele ofereceu 60. Só que aí quem oferece 60 não tem só Ofere 60. oferece 80. Oferece 60, oferece 80. Mano, Ask, sem noção, esse dinheiro não existe. Tipo Mano, assim, eu não imagino, não, eu literalmente não imagino esse dinheiro. A eu nossa também, é isso que eu tô mente. querendo dizer, tipo, isso é sei lá, é um dinheiro, é 1 bilhão de Schrödinger, tá ligado? Tipo assim, eles só são números. Tipo, eles são pequenos são números numa planilha. Tipo, não dá pra Exato. imaginar essa quantidade de dinheiro, saca? É bizarro, mano. O que uma Não, pessoa faz com 60 bilhões, velho? é, compra boa parte da República, pelo visto. Aparentemente, né? Basicamente. E eu também quero citar um negócio que eu vi essa semana. E também patrocina festinhas com o suposto tráfico sexual. Mas isso é uma outra história também. A suruba lá? Hum. Eu tô falando da suruba. Tô falando que Não. tem vídeo mesmo da Folha. A Folha investigou que ele dava Ah, festas foi e mal. contratava modelos e, enfim. E tem vídeos dessas festas e tal com ele. Não, e aí só pra terminar, desse assunto da Folha, mais brega, era uma festa no iate com tema índios. E aí Ah, ele branquelo, ele vestindo um cocar. Assim, o quão o nossa, lobo vai de se Wall fuder. Street isso pode ser, tá ligado? Então, Mano, tipo, é isso. Eu tenho uma opinião sobre isso. É uma opinião não relacionada necessariamente a crimes e o caralho a quatro, uhum, tá? a Política. breguice Não é. disso, né? É uma relação sobre esses caras, esses ricos tipo Vorcaro. Você tá ligado que existe rico que nem o Vorcaro e existe rico de dinastias, né? Rockefeller da Sim, vida. sim, 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 sim. Que assim, filha da puta por filha da puta, são dois filhos da puta. Só que um Vorcaro da vida, ele quer mostrar para todo mundo como ele é rico, ou como ele gasta nas festas de 15 anos da filha dele, ou como ele junta classes políticas num ambiente. É, Tem whisky, a ver com uma medição de pau também, né? Tem a ver exato, com pra uma medição caralho. de pau também. Esse cara, ele vai para uma casinha entre aspas, tá? Uhum. Numa montanha na beira-mar italiana, com um vinho caríssimo. Irmão, você nunca vai ver esse cara. Ah, assistam Succession. Assistam. Exato. Eu tô assistindo, eu terminei a primeira temporada. É bom pra porra, viu, mano? Nossa, é bom pra caralho. E isso é o que eu acho que tá falando, gente. É esse nível de rico do Succession. Que é um rico que aí ele. E aí, só pra exemplificar, ele é um rico que conflita gerações que se conflitam, né? Então, eu não vou contar, mas só pra complementar o que o Ask tá falando, que existe. O Succession é uma família de. Mídia. Hã? Eles são donos de um conglomerado de mídia. De conglomerado de mídia. E aí eles são esse primeiro rico que o Aska tá falando, esse rico de dinastia, esse rico de tipo, pô, é, é um rico, por mais que a história não seja isso, a história do cara é tipo, eles vendem essa coisa do self-made man, né, e tal, enfim. Mas só pra exemplificar. Esse primeiro rico que o Aska tá falando, ele existe, é o cara que nem percebe que existe aquecimento global, porque ele só vive em ar-condicionado e andando de motorista pra lá e pra cá. O rico que o outro rico Vorcaro é o rico, é o New Money, entendeu? Que fala. É o New Money, é o cara que ficou rico dando golpe, ou o primeiro rico é um cara que é muito rico e tem essa coisa de querer estar em lugares que o Old Money não precisa estar, porque ele não precisa mais desse dinheiro, entendeu? Não precisa estar mais. Ele é rico porque ele é rico, é uma realidade, tipo é uma realidade etérea na cabeça da pessoa, assim, sabe? Enfim, só tô dando esse exemplo. E assistam Succession, do caralho, é muito bom, É bom pra inclusive. porra. É muito bom. Só que, só pra terminar, só pra gente encerrar, mano, sobre Uhum. essa relação de que nem por isso que eu perguntei pra você de que partido era o Cláudio Castro, porque assim, é Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro e era o candidato a vice do Flávio Bolsonaro. Toda a relação deles com a Igreja Lagoinha
que tinha o Zetel, que era pastor lá, e era o maior doador das campanhas do Ah, Tarcísio, isso do já é Bolsonaro muito, isso é muito The Boys também, né? e do Isso é muito The Bolsonaro. Boys. Você tem a esposa do Zetel, que é pastora na Lagoinha. Lagoinha é essa, do Valadão. Meu Deus! Eu não Valadão? quero ser processado! Valadão esse? Valadão esse que andou de jatinho do Daniel Vorcaro para fazer campanha pro Bolsonaro na última eleição? Com quem ao lado? Nicolas Ferreira. Irmão, Esse todos esses moleque aí mano, também. todos esses mano, tá tudo, tá tudo. Lagoinha é essa que na época lá tinha inventado a primeira fintech cristã do Brasil, que era a Clava Forte Bank, que logo depois que o Vorcaro foi preso, ela encerrou as atividades. Curioso, né? Anda que nem Máscara de pato. Lula, o caralho. Anda que nem pato. Voa que nem pato. Oh, Nada e que nem só, pato. irmão, só uma coisa, só voltando lá, porque a gente comentou do Nicolas, essa relação do Pix e os Estados Unidos olhar para o Pix, se houvesse um monitoramento como a gente queria, se não houvesse videozinho de fundo preto lá para falar mal do monitoramento, a gente não ia estar tendo esse problema, né, amigo? Pois é. Isso tá na conta desse moleque, irmão. Moleque, moleque, moleque. Ah, acho que eu acho que é isso. A gente termina numa risada nervosa, né? Eu acho que é esse o que a gente pode dizer, aquela risada. Uma risada nervosa é quando você tá claramente os fatos. Tipo, quando a ficha, eu acho que é muito engraçado. A ficha vai caindo, a gente começa a dar risada de nervoso, né? De como as coisas estão correlacionadas, né? Então, fica aí um novo alerta de resenha para vocês. Espero vocês no próximo. Talvez teremos novos participantes. Talvez. Fica aí o teaser para vocês. Tá bom? Falou, rapaziada. Um beijo, abraço e Beijo, beijo tchau, a todos. Beijo pra tchau. minha namorada que vai editar esse vídeo. Boa, mandou bem, não perde a chance. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.